Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Avaí, o meu time, né? Há muito tempo algumas pessoas cobram que eu não falo sobre o meu time, mas agora a gente tem um assunto muito importante para falar, até porque o Avaí está vivendo um momento de história. Ele pode virar uma SAF. Inclusive, houve já uma votação prévia que aprovou a SAF, né? Só que ainda está tendo um imbróglio jurídico, né? Eu não vou entrar no mérito aqui do que está acontecendo juridicamente, vamos deixar acontecer, mas ao meu ver a SAF é um movimento natural do futebol, então mais cedo ou mais tarde praticamente todos os times, com exceção aí de Flamengo, até o Real Madrid, que não precisaria estar abrindo aí a possibilidade de talvez virar uma SAF no futuro, então no final das contas, todos os times vão acabar virando isso aqui. Mas eu não vou entrar no mérito aqui do que eu sou a favor, do que eu sou contra. Eu vou fazer um vídeo explicativo do que isso vai ser, vai interferir na história do Avaí e como se comporta essa SAF. E possivelmente o comprador da SAF, que é o tal do Mike Melby, um americano, que por acaso é dono também do Cesena da Itália. A empresa do Mike Melby é a Sandai Ventures. E esse vídeo tem como responsabilidade tirar todo mundo do achismo, né? Eu vou trazer dados aqui dessa empresa e da gestão dela comandando o Cesena aí nos últimos anos. A história então do Melby entrando no futebol europeu começa com a falência do Cesena, que ocorreu aí em 2018. O Cesena estava na Série B daquele ano e foi então banido da competição devido à falência. Diferente do Brasil, os times ali na Europa eles falem, né? Quando ele vê que não dá para pagar mais, né? Há uma decisão judicial de que ele não tem mais sustentabilidade, não consegue cumprir com as suas obrigações, ele é obrigado a declarar falência. Aqui no Brasil os times não pagam, ficam devendo aí, são caloteiros pra caramba. Hoje em dia ainda tem situações que fazem e forçam os times a correr atrás desses pagamentos, que são os transfer bans aí, né? Mas antigamente aqui a gente sabe o que aconteceu no Brasil, né? O Avaí já ficou com crédito aí com muitos times e acabou que nunca veio esse valor. E quando há uma possibilidade, né, o time fica com dívidas muito grandes, eles conseguem decisões judiciais, assim como o Avaí conseguiu recentemente, que consegue fazer um refinanciamento aí da sua dívida. E a falência do Cesena foi totalmente por motivos financeiros, não tem nada a ver com desempenho esportivo. Eu tentei buscar informações de quanto que era a dívida que o Cesena tinha antes da falência, mas realmente não conseguiu, ficou exclusivamente dentro aí do processo judicial. Além disso, é um time também que não divulgava balanços patrimoniais periódicos. Mas desde a temporada 2012-13 o clube já vinha enfrentando problemas financeiros crônicos. Era alvo de investigações por contabilidade irregular, falseamento de transações de jogadores até, que indica que estava já há muito tempo mascarando o tamanho real da dívida. Então, depois dessa falência, o que acontece na Europa? O time fica com os bens bloqueados, as contas bloqueadas, e assim que entra recursos vai pagando os credores. Mas, como o Cesena já não tinha mais como pagar esses credores, muitos deles ficaram mesmo a ver navios e não receberam nada. E o Cesena, então, abriu um novo CNPJ, deixou de ser a Associação Cálcio Cesena, AC Cesena, e agora passou a ser então o Cesena FC. Então, se a gente for deixar aqui em termos brasileiros para entender, o Cesena antigo, aquele que faliu em 2018, teve a baixa ali na junta comercial, né, digamos. E já o novo Cesena começou do zero, um novo CNPJ sem dívidas. E aí um grupo de empresários locais ali mesmo da cidade que foram assumindo aí o clube e tocando aí no começo dele, na sua reestruturação na Série D italiana. Nesse meio tempo aí o Cesena conseguiu subir da D para C. E em 2021, então, a JRL Investment Partners, empresa norte-americana, comprou 60% do clube. E no final de 2022, então, essa empresa comprou totalmente, 100% do clube. E em 2024, a empresa do Mike Melby torna-se sócio majoritário da JRL, que era a dona de 100% do Cesena. E na prática virou o cara forte do futebol aí do clube. E desde então, o Cesena foi campeão da Série C, consequentemente voltando para a Série B, fez uma boa campanha na temporada passada na Série B, brigou pelo acesso, mas terminou na 7ª colocação. Atualmente está forte na briga pelo acesso, está na 4ª colocação, a 3 pontos do segundo colocado, que vai diretamente para a Série A. Na Série B da Itália, quem sobe são os 2 primeiros, e o terceiro e o 4º colocado fazem um playoff para quem vencer ali, então garantir essa 3ª vaga. O time vem apresentando um aumento de média de público nos últimos anos, a média varia ali
entre 9.600 a 11.700 torcedores. E tendo em vista que a cidade de Cesena tem cerca de 100 mil habitantes, é uma média bem boa. A gente comparando aqui com o Avaí, onde a gente tem uma cidade com quase 600 mil habitantes, a gente não consegue ter uma média dessa, né? Ou tem uma média parecida com essa. E a nossa cidade aqui é bem dividida, tem 2 times, lá o Cesena tem um só. Se a gente for comparar bem por cima aqui, a gente teria que ter mais ou menos 300 mil torcedores, né? Já que a cidade é bem dividida. Mas é um pouco mais difícil de comparar a nossa realidade com a deles. Ali a cidade é toda torcedora do Cesena, né? As cidades lá na Europa são bem divididas, torcem bastante, são bem bairristas, né? Aqui a gente tem problema de muita gente que torce para Flamengo, para Vasco, e nem torce para Avaí Figueirense, por exemplo. Então não dá para a gente dividir da mesma forma aqui. Então dentro de campo o resultado é bastante positivo até o momento. O time volta a competir, né, em grandes competições, volta a sonhar aí com a Série A. Mas como que está o Cesena por dentro? Como está as finanças do clube desde que Melby e essa empresa americana assumiram? Então os balanços oficiais do Cesena mostram que na temporada 21-22 teve um prejuízo em torno de 2 milhões de euros. Na temporada 22 e 23, prejuízo em torno de 6,3 milhões de euros. E na temporada 23-24, acumulou um prejuízo de cerca de 7,2 milhões de euros. O clube, então, gasta mais do que arrecada e quem cobre as contas aí são os americanos. Dessa forma, a gente conclui que o Cesena só está realmente funcionando bem porque está dependente aí do dinheiro dos americanos. Dívidas fiscais e previdenciárias existem e foram parceladas. O clube possui receita de estádio, marketing, torcida, televisão, mas essas receitas são insuficientes para bancar o tamanho do projeto esportivo. Um resumo financeiro bem honesto é que o Cesena está muito bem dentro de campo, muito acima do que se esperava, até por ser um clube novo, que começou do zero, mas financeiramente está totalmente dependente da empresa. Se o investidor por acaso um dia largar a mão, o clube desaba. E como que o modelo Melby de gestão opera dentro do clube? Os seus principais pilares: investimento pesado para crescer rápido, aumento de orçamento, atrai jogadores de nível alto, acelera resultados esportivos, estratégia de mercado, focando em jogadores de 23 a 26 anos, com experiência em Série B e com potencial alto de revenda. Utiliza-se também de empréstimos de jogadores e monitora muitos jogadores em fim de contrato. Aqui um detalhe importante: usa muito a ciência do esporte, dados de performance, parcerias tecnológicas, estrutura de base e centro de treinamentos foram valorizados. A estruturação da base foi um dos focos principais da gestão. CT com academia, Tecnogym, criosauna e hidroterapia. Campo sintético FIFA Quality Pro para a base. Reformas no estádio, como iluminação, segurança, hospitalidade, museu, áreas comerciais. Parceria com a Genefit para o uso dos dados genéticos em treinos e prevenção de lesão dos jogadores. Em resumo, é um projeto moderno, ambicioso e agressivo. E o que acontece se esse modelo chegar no Avaí? Existem 3 grandes dimensões. A esportiva, o cenário provável com o Melby é a ação imediata para fortalecer elenco, maior capacidade de competir, profissionalização de scouting, uso da tecnologia e um possível salto de nível. Uma tradução básica aqui disso é que a chance de ser protagonista dentro do estado, principalmente, aumenta muito. As finanças, aqui mora o risco. Se Melby repetir o modelo do Cesena, temos aporte alto, projeto esportivo forte, mas a operação deficitária no curto e médio prazo. O clube depende demais do investidor. E a pergunta principal aqui: se ele multiplica isso em vários clubes, que parece ser aí um método de trabalho dele a longo prazo, virar uma espécie de grupo City, quanto tempo ele vai aguentar? Vai mudar o foco? Vai virar só um clube satélite e pode até acabar vendendo o Avaí e caindo na mão aí de grupos bem interesseiros, né? Outro ponto: gestão e identidade. Aqui também é sensível. Quem manda? No Cesena há críticas na imprensa local de que decisões vêm de longe. Há debates sobre quem decide de fato. No Avaí isso precisa ser muito bem amarrado. Os pontos positivos são claros, né? Entraria um dinheiro da onde a gente realmente não tem. O Avaí volta a disputar de verdade aí a Série B, não só figurando como nos últimos anos, aí a gente vai brigar forte até de repente por título. A estrutura deve melhorar, a profissionalização que a gente precisa melhorar aí muito. A gente tem situações muito amadoras dentro do clube, também não vai mais acontecer. O marketing provavelmente vai ser bem explorado e bem ampliado e a base vai ficar ainda mais forte. O Melby não tem um histórico vasto aí no futebol, mas pelo pouco tempo à frente do Cesena, os avanços e resultados são bem significativos. E a gente também tem que citar que há muitos riscos. O primeiro e mais importante é ficar extremamente dependente. De repente ele abandonar aí e acabar, não vem mais dinheiro,
ou muda o foco e acaba deixando o time às traças ali. Os balanços do Cesena também mostram prejuízos, como a gente viu, mas também não são prejuízos tão altos aqui. Acho que o Avaí vem fazendo mais dívidas que isso nos últimos anos. O risco principal é de perder totalmente a autonomia e ainda virar um clube satélite. É um projeto muito bom dentro de campo, mas instável fora dele. E o que ao meu ver, o Avaí precisa exigir aí da SAF, caso ela aconteça realmente? Plano financeiro detalhado, garantias mínimas contratuais de investimento, regras claras de governança, proteção de patrimônio do clube, transparência obrigatória anual, política clara para a base e identidade. Compromisso a longo prazo formalizado, porque sem isso é um salto no escuro. Então não é o caso de dizer assim, vai ser muito bom, vai mudar o clube, ou vai ser muito ruim, eles vão acabar com o clube porque vão mandar e fazer o que querem. A situação é que o Avaí deve se perguntar, não deve se perguntar se a gente deve aceitar ou não o Mel, tem que se perguntar em que casos, né, de que forma a gente vai aceitar ele aqui no clube. Tem que negociar, pensar como um clube grande, colocar muitas cláusulas, porque se for ingênuo ou desesperados, vai pagar caro no futuro. Mais do que dinheiro, o Avaí precisa de um projeto, precisa de responsabilidade, não de discurso. Se vier só com glamour e risco, a gente também tem que saber dizer não. E então, galera, quero saber o que vocês acham. O Avaí tem que aprovar essa SAF, essa salvação do time. O SAF é sinônimo de safadeza e a galera aí vem só para explorar o clube. Quero saber a opinião de vocês, comentem aí. Se gostaram desse vídeo, me ajudem, basta vocês curtirem esse vídeo, se inscrever no canal, também compartilhar aí para os torcedores do nosso Leão. Muito obrigado pela atenção, galera, e um abraço.